Boa tarde, você que nos acompanha a partir de agora na Web Rádio Sagrada Família e na difusora Pai Eterno. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha nas ondas da rádio AM 640, seja no carro, seja na fazenda, ou até mesmo seja aí do lado da sua cama, ou seja do lado do almoço, quem está fazendo almoço agora, né? Acompanhe sempre o programa aqui todos os domingos nesse horário a 1 hora da tarde. Hoje eu estou aqui com o Fernando e com a Elton, esse dia tão especial. Eu, Henderson Souza, estou aqui todos os dias. No programa você pode acompanhar de segunda a sábado, começando às 10 horas da noite com a Santa Missa, ao vivo aqui da Basílica Sagrada Família. Depois o bate-papo muito especial aqui direto dos estúdios na Basílica Sagrada Família. Você pode entrar em contato através do @Basílica da Sagrada Família para o Facebook, para o Instagram e também para o YouTube. Lá você encontra também os programas Por uma Família Melhor, todos em vídeo. Então você pode acompanhar a gente aqui em imagem também, direto dos estúdios. Boa tarde, Aelton. Boa tarde, Fernando. Hoje, qual será o nosso tema? Boa tarde, Henderson. Boa tarde também, caros ouvintes da Rádio Difusora Pai Eterno, da Web Rádio Sagrada Família. É muito bom estarmos aqui nesse programa Por uma Família Melhor. E hoje o nosso tema é sobre algo maravilhoso que dá sentido à nossa vida, que começa a organizar a nossa vida, que é os mandamentos. Isso mesmo, os mandamentos que são tão importantes, né? E como eu falava no programa anterior, Deus ele utiliza, né, de vários mandamentos e ensinamentos para nos conduzir até o caminho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele resume isso tudo sempre em um principal, né, que é o amor. Mas, desde já, boa tarde, Fernando, tudo bem? Boa tarde, Henderson. Boa tarde, Aelton. Boa tarde aos ouvintes da Difusora Pai Eterno. É uma graça muito grande estar aqui nesse domingo, né? A gente participar do Domingo em Família, né, Elton? Isso é muito bom, né? Tá participando aí, e o Henderson falando no programa anterior das fazendas, né? Eu fui criado em fazenda, deu até saudade do meu avô, daquela época que a gente era criança, né? Um abraço ao pessoal das fazendas, né? É um povo que eu gosto muito, é um povo muito simples, né? Muito acolhedor, né? E eu tenho um carinho muito especial com o pessoal da zona rural, que nossa audiência é muito grande na zona rural, principalmente pela rádio difusora. Eu que sou formado em agronomia e vivi boa parte da minha vida na roça, como a gente pode falar, né? Sim. Eu vivo na roça, gosto de modão, participo aqui toda tarde também na difusora com as músicas sertanejas. Então, eu que me identifico tanto com essas pessoas tão especiais que são da zona rural, né? Que sempre estão... Eu falo que quem está próximo da natureza também está um passo a mais perto ali de Deus, porque a natureza, ela expressa, né? Ela expressa a vontade de Deus e o amor de Deus por nós. E eu acho tão belo esse amor representado na natureza de Deus por nós. E quem está na zona rural vivencia isso todos os dias. Bom, hoje nós vamos falar sobre mandamentos, né? Os mandamentos de Deus. E nosso programa só está começando. Depois da vinheta a gente começa. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, família vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim.
Vem ser Sagrada Família, vem ser Basílica, aqui na Difusora Pai Eterno, nas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família. Hoje, nessa tarde aqui de domingo, na Difusora Pai Eterno, eu acolho você aqui na Basílica Sagrada Família. Você que nos escuta aí através do aplicativo da Difusora, na rádio mesmo, através das ondas do 640 AM, e você também que nos acompanha através do site, seja muito bem-vindo à Basílica Sagrada Família. Nós estamos aqui sempre para orar com você, por você e levar conteúdos muito especiais para engrandecer a sua fé e também a da sua família. Hoje, no domingo, eu estou aqui com o Fernando, agora no início do programa, segunda hora com o Fernando e o Aelton. Na segunda hora eu estou aqui com a Tainá Bento e a Jordana Ribeiro, trazendo sempre muitas informações, muitas notícias, muitas informações sobre ser cristão, mas ser cristão saudável. Não somente na vivência, mas também nessa questão de viver a sua espiritualidade, de viver a sua compreensão com Jesus na parte mental, elas que trabalham muito também essa parte comportamental, essa parte de vivência da fé cristã, né? De ser cristão saudável. Hoje nós vamos falar sobre mandamentos de Deus e quem está aqui comigo é o Fernando e o Aelton. Boa tarde. Boa tarde. Esse tema aqui, Henderson, o Ailton tem dias que está falando para falar sobre esses 10 mandamentos meditados, né? Deus tem inspirado bastante o coração dele sobre isso. E você que de repente gosta de acompanhar na Bíblia, que a gente segue aqui, está baseado lá em Deuteronômio 5, né? O capítulo 5 de Deuteronômio, vai falar dos 10 mandamentos que Moisés recebeu. E no capítulo 6, a bênção que é cumprir os mandamentos. Vai dizer o seguinte: eis as ordenações, as leis e os preceitos que o Senhor, vosso Deus, me ordenou ensinar-vos, a fim de que os pratiqueis na terra aonde ides entrar, para tomar posse dela. Assim temerás o Senhor teu Deus, observando todos os dias de tua vida, tu, teu filho e neto, todas as leis e mandamentos que te prescrevo, e teus dias serão prolongados, né? Então, cumprir as leis de Deus, andar com Deus, a gente falava no programa anterior até, essa grande bênção, né? Deus cuidando da gente. A gente cuida da lei de Deus, é amigo de Deus e Deus cuida da gente. Prolonga nossos dias, né? Não prolongar por prolongar, mas prolongar com saúde, né? Com felicidade, com bênção, né, Ailton? É algo importante, né, Fernando? Às vezes, quando a gente fala sobre mandamentos, a gente já breca lá, né? Mandamentos, né? Dá aquele breque, mas o que é isso? Como é que se faz? Mas se a gente parar um pouquinho para raciocinar, Fernando e Henderson, vamos começar a olhar aqui pertinho de nós, as leis humanas, né? A lei do homem. A lei do homem, a lei que o homem cria, em si ela é boa, né? Exemplo, usa o cinto. Exemplo, usa o capacete, né? Não andar em alta velocidade. Nós estamos cercados sobre leis, né? Todo Sim. mundo vive sobre a lei aqui dos homens. E essas leis, elas não são ruins, são boas, né? Se nós seguirmos corretamente, como eu falei de usar cinto, usar capacete, eu falo sempre isso aqui, né? Como um exemplo, para você ver que aquilo ali é para prevenir a sua vida, para que você não venha a morrer. Então você percebe muitas vezes, você liga a televisão, todo dia você fala, fulano morreu, o carro bateu, estava em alta velocidade. O cara não beba antes de dirigir, você não pode beber, é lei. Você vai lá e bebe, aí no boteco enche a cara e bebe, pega o carro e dirige, acontece acidente e morreu. Por quê? Por desobediência da lei. Se a lei do homem ela é boa, né, em si, agora imagine a lei de Deus, né? A lei de Deus preserva a nossa vida e nos garante ainda a vida eterna. Se nós seguirmos as leis de Deus, vivermos as leis de Deus, e que não são difíceis de viver. Não é difícil. Às vezes nós achamos difícil, porque dentro de nós temos aquela tendência má, né, Fernando? Sempre a mancha do pecado original em nós, essa concupiscência deixada pelo pecado original em nós, que sempre nos arrasta a fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Sim. Né? Nós temos essa semente, esse resquício do pecado original dentro de nós.
Então, por isso nós olhamos, Deus, né, Deus me disse que dá para mim não adulterar. Deus disse que é para mim viver a castidade. Deus disse para mim não furtar, não matar. Então, Ele sabe o que é bom para nós. Assim como nós, também na nossa casa, eu sou pai de 2 filhos, Fernando também, 2 filhos. Né? O Henderson ainda vai casar ainda, né, Henderson? Então, lá na nossa casa também, a gente precisa exercer a lei com os nossos filhos, né? Colocar a ordem na casa. A lei é a ordem, né? A casa que não tem a lei, não tem ordem, entendeu? Então, Deus, ele deixou esses 10 mandamentos para que a gente tenha a ordem na nossa vida. Entendeu? Sim, sim. Até humanamente falando, uma sociedade organizada não tem sem leis, né? Não Tem tem. que ter leis, né? E lá em Isaías 64, versículo 6, até essas boas ações nossas, as boas ações dos homens, né? Se tornam, que vai falar Isaías, o profeta Isaías vai falar, todos nós tornamos como homens impuros, nossas boas ações são como roupa manchada, como folhas todos nós murchamos, levados por nossos pecados, como folhas pelo vento. Então, as nossas boas ações aqui na Terra, humanamente falando, não vale de nada, assim, vamos se dizer. E são boas as leis, né? Sim. Imagina as boas ações, você seguir os preceitos, seguir os mandamentos de Deus, né, Elton? Aqui a própria palavra diz que seus dias serão prolongados, né? Seus dias, e aqui quer dizer em vários sentidos, né? São dias realmente, dias bons, dias na presença de Deus, a graça de ver os filhos crescendo com saúde, os netos, né? Outra pessoa, que graça que deve ser vô, né? Deve ser uma bênção. Porque você luta tanto para cuidar das crianças, da família, né? Ser vô é uma vitória muito grande, né? Então, você imagina Deus permitir você viver isso, né? Observa bem, Fernando, se você desobedecendo a lei humana, seus dias são encurtados também, não é? Quantas pessoas estão perdendo a vida? Porque não obedecem. Exato. Não conseguem obedecer. Nós temos essa dificuldade para obedecer, né? Nós queremos... eu vejo o ser humano, nós, adulto, né? Como um adolescente. O adolescente chegou à idade que, pai, eu sou dono do meu nariz, eu vou seguir meu caminho, só que ele não tem experiência de nada. E o pai às vezes está ensinando meu filho, eu já tenho 50 anos, eu já passei por isso daí, eu estou te dando a dica, mas pro adolescente, ele acha que o pai é um caroxa, não, que o pai vive na era lá do passado. Careta, né, o careta, né? Então, assim, aí ele acha que ele tem razão. Aí ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, ele vai chegando na idade, quando chega mais ou menos nos 30 anos, ele fala assim, cara, pai, me perdoa, Sim. eu estava errado. Né? Que aí deve ser que você fica madura, a consciência, realmente eu estava errado, eu tomei decisão errada. Então, às vezes, a gente quebra a cara porque a gente não obedece. E com Deus, gente, é da mesma forma. Quando Deus manda, é que Ele sabe que aquilo vai fazer bem para nós. Ele sabe o resultado que aquilo vai fazer, vai ter na nossa vida, entendeu? Por isso que é importante. E nós vamos citar um por um dos mandamentos aqui agora, para a gente não estender muito tempo, para que nós possamos, assim, falar um pouquinho sobre cada um deles, não é? Quem gosta muito de falar sobre isso também é o nosso amigo, nosso irmão lá, o seminarista Guilherme Cunha, né? Ele participou várias e várias vezes aqui. Ele foi meu colega numa outra etapa aqui do projeto da rádio aqui na Sagrada Família. Guilherme, quando tudo começou, né? Hoje é seminarista, né? Ele foi aqui na fase embrionária da rádio aqui, ele estava presente. Hoje está no seminário. Eu sei que os seminaristas também sempre acompanham a gente lá, Elton. Sim. E sempre quando eles estão de férias, estão aqui também, né? O padre Jamerson, agora padre, né? Então, o diácono, também acompanhava bastante a gente. Um abraço a todos, né? Um abraço ao Guilherme. Era muito bom aqui estar com o Guilherme também. Eu trouxe aqui meditado, amar Deus sobre todas as coisas, né? E aqui a gente trouxe 4 coisas que a gente tem que observar. Amar a todos perdoar, a todos servir, a ninguém excluir. Ailton. Amar a todos perdoar. A todos servir, a ninguém excluir. E amar, né, gente? Amar não quer dizer gostar, né? Amar, às vezes, por exemplo, a gente fala muito de filhos, né, Ailton? Às vezes a gente proíbe o filho de fazer alguma coisa, não é porque a gente não gosta dele, é porque a gente ama ele, né? Se a gente só gostasse dos nossos filhos, a gente deixaria de fazer o que ele quisesse, né? Mas como a gente ama, que é muito diferente, às vezes o fato de proibir alguma coisa, uma forma de castigo, é porque a gente ama, né? Porque a gente sabe que aquilo é bom para ele. Por mais que seja ruim, na hora para ele, a gente sabe que é bom. Então, assim, às vezes amar, a gente confunde muito isso, né? A questão do amar e do gostar.
Então, a gente amar as pessoas, acolher as pessoas, todas as pessoas, né? De forma respeitosa, com certeza. Uma das coisas, igual você falou mesmo, questão de filho, a gente, como pai, por exemplo, eu às vezes sem corrigir meu filho. Não é porque eu não gosto dele, é porque eu amo ele, eu não quero que ele vá para o caminho errado, eu não quero que ele tenha aquela atitude errada. Então, assim, aquilo ali é por amor. Às vezes ele não vai entender aquilo ali no exato momento, mas depois na frente ele vai entender que aquilo ali foi um gesto de amor. E com Deus é do mesmo jeito. Tem coisas que Deus... A carta aos Hebreus nos ensina isso, né? A carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4 seguinte, vai nos ensinar que como o pai corrige um filho, Deus também nos corrige. Por quê? Ele quer o nosso bem. Pai que não corrige filho, mãe que não corrige filho, que não dá a correção, desculpa a expressão, está criando um monstrinho que quando crescer vai te dar trabalho. É palavra de Deus. A palavra de Deus diz: corrige o seu filho enquanto ele é criança, para que depois que ele venha a crescer, não venha te dar um desgosto, não é? Quantos pais que passam vergonha, e isso é feio para a gente vê isso muito. Sim. Hoje as crianças são criadas livres, faz o que quer, hoje não pode, tudo não pode, entendeu? Ai, né? A criança cresce, aí a criança aponta o dedo para a mãe, aponta o dedo para o pai, bate na cara da mãe, na cara do pai. Tem isso tudo. Quantas crianças você vê dando chilique? Por quê? Porque não tem autoridade. Tem que corrigir. É bíblico, corrija. Aqui a gente fala de não espancar, de nada disso, né, gente? Nada disso. Correção, né? A gente tem que ensinar os nossos filhos. Deus também, do mesmo jeito, ele nos corrige. É que nem eu convivi muito com meus avós japoneses, né? Eu tenho descendência por parte de mãe italiana e pai de pai japonês. Eu convivi muito com os dois, na verdade, mas com os meu avô japonês mesmo, né? Nascido e criado lá, ele nunca encostou a mão na gente, Elton, nunca. Mas assim, a gente tinha um respeito por eles, que era assim, eu não tenho o respeito que eu tenho, assim, lógico, eu respeito meu pai, mas o respeito por eles era quase sacramental, assim, por eles, sabe? E assim, era só a postura deles, sabe? Era uma coisa assim, e não precisava bater, mas ele sabia corrigir a gente, sabe? Era por mais assim, era com amor, mas assim, eu não consigo fazer isso. Eu queria aprender com isso com eles, né? Quem sabe com a idade eu ainda consiga. E você falando, né, Elton, a gente às vezes consegue entender os nossos pais, eu mesmo consegui entender muita coisa do meu pai depois que eu virei pai. Sim. Depois que eu virei pai, eu falei, meu pai tinha essa razão, e eu questionava, né? Criticava e a gente começa a entender o pai da gente, né? E você falou uma coisa importante, quantas jovens e meninos também, até você, mamãe, está me ouvindo agora, assistindo também, não se preocupe, sua filha tem te dado muito desgosto, muito trabalho, igual o Fernando falou, quando a gente se torna pai, quando a gente se torna mãe, as coisas mudam, né? Quando você vê entrar por debaixo da sua porta aquela conta de água, de energia, né? Aquele gás, aquele plano de saúde para pagar, né? E aí você começa a falar, meu Deus do céu, eu não vivia na minha casa, meu pai cuidava de tudo isso. E aí você começa a valorizar, entendeu? É assim, a vida é assim. O amor de Deus, né, Elton? Deus só pede o nosso amor. Lá em Mateus, capítulo 22, do versículo 34 ao 40, aproximadamente, você pode ler lá. Deus só quer o nosso amor, né? E quando a gente fala em amor, não quer dizer que necessariamente é uma melancolia, é aquele sentimentalismo, né? A gente hoje vive muito sentimentalismo. É uma decisão de amar a Deus, né? Sim, e amar a Deus é respeitar Ele, né? Sim. Você ama a sua esposa, você respeita, às vezes, o silêncio de Deus, né? A gente vive muito isso, a gente vive na caminhada, a gente passa por tibieza espiritual, né? Passa por aridez, e a gente não deixa de amar a Deus, né? A gente não fala, não gosto mais de Deus por causa disso, né? Faz parte, né? Às vezes é Deus, ele deixa a gente, igual a gente com o nosso filho, deixa ele lá, ele correr um pouquinho, ele vai cair, dar uma ralada no joelho para ele aprender. Eu acredito que, essa didática de Deus a gente aprende muito com as crianças, né? Quando a gente é pai, a gente vê, é lógico, é muito maior, né? Mas realmente é o que Deus faz com a gente, sim, né? Assim, às vezes a gente é meio cabeça dura, a própria palavra fala que o povo de Israel, o povo que saiu para o deserto era o povo de cabeça dura, e nós somos esse povo. Que às vezes Deus tem que deixar a gente, vai meu filho, vai lá. Aí, olha o dedinho na tomada. Não põe o dedo na tomada que vai dar choque. Você tá lá, aí ele tá lá. Não põe. Tá. Eu tenho meu pequenininho de 1 ano e 6 meses tá desse jeito. Nenê, ele vai lá, você tira a mãozinha dele, tá lá, mas nunca quer mexer com o dedo na tomada.
né? Então, com Deus também é dessa forma. Nós precisamos aprender. Porque às vezes nós somos cabeça dura, diante do relacionamento, Deus tem falado, Deus está falando, e você insiste, aí dá errado, aí Deus tanto você quer, então, porque Ele nos dá, Fernando, livre, e Henderson, a palavrinha tão falada na igreja, livre-arbítrio, para você escolher, não é? Então, o amar a Deus sobre todas as coisas vai te ensinar porque hoje também até esse amar a Deus nós vivemos ao contrário, né? Hoje eu vejo as pessoas amando as coisas mais do que a Deus. Não é? É o mandamento contrário, é inversão. É a idolatria que Isso, tanto fala, né? ama as coisas mais do que a Deus. Sim, Deus, se der certo, se tiver um tempinho na minha agenda, eu dou um pouquinho de amor para ele, entendeu? exatamente. É por E aí aí. dá errado, irmão. Ou coloca Deus como quase um servente, né? É isso aí. É triste isso aí. Segundo mandamento, Ailton, a gente meditar ele aqui junto, isso que inclusive te ajuda ao processo na confissão, né? Sim. Porque você tem que fazer a sua avaliação em cima dos 10 mandamentos, né? Só para não tomar o santo nome de Deus em vão. Eu trouxe aqui três observâncias. Proibiu todo o uso impróprio de Deus. Aquelas piadinhas, né? Que a gente escuta, tem muito na internet hoje, infelizmente, né? E o pessoal acha graça, né? Respeito, consequência do amor. Jurar usando o nome de Deus. Então, aquelas piadinhas, aquelas brincadeiras com Deus, né? Temor a Deus, né? Temor a Deus não quer dizer que você tem medo de Deus. Você, eu tô morrendo de medo, vou entrar debaixo da cama com medo de Deus, achando que é um monstro. Não. Temor, né? A palavra é diferente. Temor é profundo respeito. Isso, profundo profundo ter respeito. amor a Deus, né? Amor, ter respeito a Deus, exatamente, né? profundo amor e respeito a Deus. Não quer dizer que você tem medo dele, que ele vai te fazer mal. É respeito, um profundo respeito. E isso inclui aqui, né? Proibir o uso impróprio das palavras. Tem piadinhas, às vezes brincadeiras, isso não é coisa de fazer. Não só com Deus, mas com Nossa Senhora também, né? Sim. Com as coisas do céu, né? Da mesma forma que a gente não gosta que faz piada de nós mesmos, né? Exato, achamos ruim, a gente também tem que respeitar a Deus, porque Ele é criador desse universo. Senta na sua cadeira, por favor, que você tiver um tempinho, lá na área da sua casa, ou lá na sacada do apartamento, assim, de noite, assim. Começa a meditar a criação de Deus. Começa a ver as coisas para você ver. Deus existe, Deus é real. E como é bom contemplar, né? O Henderson falando no começo do programa sobre a natureza, né? A perfeição que é isso, né? Eu fico encantado com isso. Até as estações do ano, a migração dos pássaros, das baleias, e assim, Tudo é tudo certinho, organizadinho. né? Eles não têm GPS, não tem celular, não tem Google Maps, não tem nada, né? E eles sabem que tal período tem que ir, tem que fazer. E é impressionante mesmo. Até São Tomás de Aquino nos ensina a contemplar a verdade, né? E eu acredito que você contemplar a criação também. Você falando sobre essa questão da natureza, eu lembrei que tem uma igreja de São Francisco de Assis, que tem uma imagem de São Francisco e fica sempre uma pomba em cima da mão da imagem de sim. São Francisco. Eu já vi, já. E nunca sai. E assim, eu não acreditei quando eu vi a primeira vez. Eu falei, gente, não é possível. E sempre ali naquela imagem não tem nada lá. Vai, assenta lá e fica lá. E por conta... Ninguém treinou. Elas vão e sempre revezam, mas nunca fica sem. Sempre fica uma lá em cima da mão de São Francisco naquela imagem. E eu falo assim, às vezes Deus utiliza da natureza a pomba, né, como um símbolo, né, também do Espírito Santo, como né? o símbolo do Espírito Santo, como o símbolo também de São Francisco, com essa ligação com a natureza, com os animais, com a natureza no geral, que a ordem franciscana também tem essa ligação muito grande, né, com a natureza. Santo Antônio de Pádua também, que é um santo que eu tenho muita devoção, que um doutor da igreja também falava muito sobre a natureza, e eu fico encabulado assim, como Deus utiliza dos animais, da natureza, para nos evangelizar e nos dar sinais, né? Sim. Então, através da natureza, ele nos dá sinais, Sim. né? Da sua presença, da sua grandiosidade perto da gente. Eu vou chamar um intervalo agora, daqui a pouco nós estamos de volta. Nós estamos no programa Por uma Família Melhor. Eu estou aqui com a Elton, com o Fernando, nessa tarde de domingo aqui na Difusora Pai Eterno, e nós estamos falando sobre os mandamentos de Deus, esse tema tão importante para nós cristãos, que muita gente não sabe sobre os mandamentos, não tem costume de ler a Bíblia. A edição Ave Maria
ela traz, né? Ela traz no final, eu sei porque eu tenho tem todas as edições lá em casa da Bíblia, com a graça de quase todas, não são todas, mas quase todas eu tenho. As edições brasileiras, né? Sim, eu tenho quase todas, como um estudioso e como uma pessoa que segue a Cristo também, eu tenho quase todas. E a edição da Ave Maria, ela traz no final os mandamentos, um resuminho, né? E eu sempre, quando eu li a Bíblia, na hora de fechar ali, eu passava por aquelas orações, por aqueles mandamentos principais, e para lembrar e sempre lembrar dessa parte da história, né? Que Deus, ele nos envia esses mandamentos, né? Ele nos manda esses mandamentos para nos ajudar, para nos auxiliar, estar mais próximo do seu espírito. Amém. Agora eu vou com a pílula bem rapidinho, que é um quadro novo que a gente tem aqui no programa Por uma Família Melhor, que é chamado Pílulas de Fé, né? São orações que a produtora Stone fez para levar e aproximar a gente mais desse caminho de Deus, desse momento de oração, né? E daqui a pouquinho a gente está de volta. Enfim, depois de um simples processo, o vaso está pronto. Passou pelo processo da escolha da argila, da sua purificação, passou pelo processo da moldura, onde o oleiro foi e deu a forma que ele desejou para aquele... Da moldura, onde o oleiro foi e deu a forma que ele desejou para aquela argila, para aquele barro, e depois foi para a fornalha, onde ele adquiriu a solidez, onde ele concretizou ali a forma que o oleiro lhe deu. O vaso está pronto. E agora? Para que serve um vaso? E é disso que eu quero falar para você. Você hoje, através da sua história, desde quando Deus te escolheu, te purificou, começou a dar a forma que Ele desejava para você. E você adquiriu essa forma através da fornalha da provação, da tua história. A história triste, daquela história que moldou e solidificou aquela experiência que você teve com Deus. Veja bem, Deus não investiu tudo isso à toa. Ele quer que você, de uma forma ou de outra, venha mostrar a história que Ele escreveu na sua vida através desse processo simples da escolha, do molde que Ele deu a você e da fornalha. Hoje você está pronto. Hoje Ele quer que você manifeste para você, para as pessoas que estão do seu lado, na sua casa, na sua família, na sua paróquia, enfim, aonde quer que você esteja, no trabalho, na faculdade. Ele quer que você externize isso. Ele quer que você verbalize e fale para as pessoas da experiência que você teve com Ele. Porque Deus, Ele te fez especial e você precisa assumir isso. Você é um escolhido por Deus. Deus te formou, permitiu que você passasse pela prova do fogo e hoje você tem muito o que partilhar com as outras pessoas. Outra coisa, todo vaso precisa levar algo. Todo vaso, ele foi feito para transportar algo. O que você quer levar? O que você quer levar para as pessoas ou até mesmo para o próprio Deus? Pense, um vaso de alabastro, ele leva um perfume valioso, precioso. O que você quer fornecer para Deus e para as pessoas? Qual essência, qual perfume que você deseja exalar para as pessoas, para Deus, para a sua família, para aqueles que estão próximos de você? Encha-se de Deus, encha-se do Espírito Santo, encha-se dessa força que vem do alto, para que você possa transportar também esta força, para que você, sendo vaso, você possa levar para todas as pessoas, para todos os lugares que você for, esta grande experiência do Espírito Santo que você teve com Deus na sua história. O meu Deus é o Deus
que abre o mar. O meu Deus é o Deus que fez o sol parar. O meu Deus tem poder, que fez o paralítico andar. O meu Deus tem poder, que fez o cego enxergar. O meu Deus é o Deus de milagre e poder, Deus de força e unção, tudo pode fazer, e os seus olhos estão voltados para mim. A minha graça vem do Deus que tem poder sem fim. O meu Deus é o Deus que abre o mar. O meu Deus é o Deus que fez o sol parar. O meu Deus tem poder, que fez o paralítico andar. O meu Deus tem poder, que fez o cego enxergar. O meu Deus é o Deus de milagre e poder, Deus de força e unção, tudo pode fazer, e os seus olhos estão voltados para mim. A minha graça vem do Deus que tem poder sem fim. Oh, ele andou sobre as águas, o amigo ressuscitou. Todo aquele que nele crer vai conhecer o Deus de milagre e poder. O meu Deus é o Deus de milagre e poder, Deus de força e unção, tudo pode fazer, e os seus olhos estão voltados para mim. A minha graça vem do Deus que tem poder sem fim. Boa tarde, você que nos acompanha na difusora Pai Eterno, a M640. A gente está aqui no programa Por Uma Família Melhor, direto da Basílica Sagrada Família. Eu sou Henderson Souza, estou aqui todos os dias com você, de segunda a sábado, sempre começando com a missa às 10 horas da noite, ao vivo, aqui da Basílica Sagrada Família, e depois esse bate-papo muito especial, e no domingo, esse horário aqui mesmo, sempre começando a 1h, 1 e pouquinho, sempre depois da missa da Catedral Metropolitana aqui na difusora, e depois a gente fica até por volta das 3 e pouquinho com as psicólogas Jordana Ribeiro e Tainá Bento. Então sempre participe conosco, mande o seu pedido de oração, a sua intenção, através do @Basílica da Sagrada Família, para o Instagram, para o Facebook e também para o YouTube. Nós estamos fazendo uma atualização também no nosso site, né, que é o site sagradafamilia.com.br. Vai ter uma atualização aí, porque nós nos tornamos Basílica, que é esse título, né, que é um dos maiores títulos recebidos por uma igreja, né, dentro
desta fé e dessa doutrina católica. Então é um título muito especial, um título também que eu acredito muito merecido. No Santuário Basílica Sagrada Família fica aberto 24 horas com adoração perpétua. Também temos atendimento, temos bazar, temos atendimento médico, atendimento jurídico, temos a lojinha aqui do lado que oferece um conteúdo muito especial, um conteúdo católico para você, né? Sempre estar sintonizado, ligado no conhecimento, sempre procurando a Cristo Jesus. Bom, hoje aqui no programa Por uma Família Melhor, nós estamos falando sobre mandamentos da lei de Deus, e quem está comigo aqui é o Fernando e o Aelton. É isso aí, o Henderson falando da loja da Sagrada Família, né? O Oséias 4:6 diz que meu povo se perde por falta de conhecimento, né? E é importante você vir no santuário, passar na loja. Tem muito livro bom ali, né, Elton? Tem muito livro. A gente falando de Bíblia, aqui o Henderson falando de Bíblias, né? Tem a Bíblia de Jerusalém, para quem gosta de estudar, é fantástica, né? As notas de rodapé e as introduções de cada livro. E ali tem com a capa dura, capa flexível, com zíper, sem zíper, do jeito que você quiser, tem vários livros muito bons ali. E lógico, quando você vê no santuário, tem a Bíblia, mas também se você não sabe por onde começar a Bíblia, também tem a Bíblia no Meu Dia a Dia, que você pode comprar, o livrinho, que é o manual que ensina você por onde você deve começar, qual o primeiro livro da Bíblia para você estudar, fazer o seu diário espiritual. Então, procura a lojinha, sim, né, da Santuário Sagrada CD Família. do Aelton Novaes tem lá também, CD, né? nós estamos aí. Gente, acabou meu CD, Acabou, viu? Só tem aqui na rádio. Em breve nós vamos ter aí nas plataformas digitais música nova, né? E o santuário, né? E tá convidado também para vir aqui na Web Rádio lançar a música. Ao vivo aqui pela Web Rádio Sagrada Família, na difusora Pai Eterno. Coisa boa, né, gente? A gente veio, é bom demais. E o santuário é adoração perpétua. O Henderson mesmo falou, a gente não fechou nem um dia, Aelton, nem na pandemia, né? Nem na pandemia. Nem na pandemia. Faço parte dos Guardiões do Santíssimo. A gente com máscara, com álcool e tudo, e a gente vinha adorar Jesus do mesmo jeito, né? Não parou. Sim. E graças a Deus a gente tá conseguindo romper, né? Graças a Deus tá passando. Acho que já passou a pior fase, né? Agora, já, graças a Deus, tá passando. Já estamos do fim pro fim já, né? Isso. Mas voltando aqui aos mandamentos, o tempo nosso tempo muito curto aqui, né? Terceiro mandamento, guardar domingos e festas, Aelton. Feriado santo, é dia de churrascada, Aelton? Pois é, a palavra já diz, né? Guardar, vamos fazer fechar aí o parênteses, guardar domingos, né? Já. Então, assim, já dá para você tirar uma noção do que Deus quer falar com a gente, né? Guardar domingos, feriados, se é dia de churrasco, não. Feriado é dia de você estar na presença de Deus. Mas aqui a gente percebe que as coisas são o contrário, né? Pelo menos aqui na maior grande parte, eu sei que tem muitas pessoas que vêm na igreja, primeiro buscam a Santa Missa, buscam estar em Deus, para depois vir a diversão, né? E se divertir. Mas é bom você buscar a Deus, né? Guardar domingos e festa é importantíssimo. E lembrando que a diversão, o descanso é fundamental também, né? Porque se você for meditar até a criação do mundo, né? Deus descansou no 7º dia. Deus precisa descansar? Óbvio que não, né? Mas Deus quis mostrar ali que a gente tem que descansar, tem que ter um tempo pra gente se divertir. Mas dia santo é dia santo, não é dia de churrascada, né? Tem feriado, tem a diferença grande entre feriado e dia santo, né? Dia 7 de setembro é feriado, né? Isso, Natal isso. Não é feriado, é dia santo, né? É o nascimento de Cristo. Então, tem uma diferença grande. Lógico, o Natal é diferente, que você confraterniza com a família, tá? É o dia realmente de confraternizar, né? O negócio é o seguinte, Fernando, o negócio é o tempero, né? Tempero, a gente tem que ter a temperança. Saber que busca Deus em primeiro lugar. Vem para a Santa Missa, participa da missa. Primeiro Deus, é o primeiro mandamento. Sim. Buscar a Deus em primeiro lugar. Primeiro Deus. Não é pecado você ali divertir com sua família, tá vivendo o seu momento ali, o Natal, por exemplo. Primeiro você vem na missa, depois você vai para a sua ceia com sua família. Isso é importante também. O problema que está aqui, o problema é que as pessoas não buscam. O problema é que a gente não tem o equilíbrio. Ou é churrasco, festa, e Deus por último. É aquilo que eu falei em outros programas. Aí quando a coisa dá errado, corre para a igreja, né? Corre para Deus. Deus resolve, por favor, tá pegando fogo, deu tudo errado. Resolve. Então, assim, a gente tem que ter a temperança, é uma das virtudes, né? Virtudes cardeais, né, Henderson? Da igreja, o dom da temperança, né? Ter o tempero nas coisas. Então, a falta de equilíbrio é que estraga tudo. Por isso aqui, os mandamentos eles servem para equilibrar, colocar a ordem nas coisas. Exatamente.
Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Eu trouxe aqui Eita. três observâncias, né? Respeito aos pais, obediência e o diálogo, né? Então, respeito, né? Respeito é respeitar, né? O nome já fala, né? Isso. O seu pai, sua mãe não é seu amigo. É seu amigo também, mas acima de tudo ele é seu pai, né? Ele não é seu amigo de escola, não é seu amigo de faculdade. É seu pai, sua mãe. Então, tem um lugar deles na sua vida, né? A palavra de Deus, Fernando, ela nos ensina, né? Ela nos ensina. Eu fui compreendendo essas coisas, gente. Assim que eu entrei em 1998 na Renovação Carismática, eu comecei a comer a palavra de Deus, né? A comer mesmo, a meditar todos os dias. Eu fui entendendo que Deus falava sobre o respeito aos pais. O filho que desrespeita seu pai, desrespeita sua mãe, desonra sua mãe, seu pai, o futuro dele não é brilhante. Não, o filho que faz isso com o pai, você pode ter certeza que ele não vai colher bons frutos na vida. A vida não vai ser boa, porque hoje, por exemplo, hoje eu priorizo muito a bênção do meu pai e a bênção da minha mãe. Sabe? Quando eu ligo para minha mãe, meu pai fala, mãe, me abençoa, pai, me abençoa, porque eu sei que a bênção da mãe tem o poder, né? Tem poder. Assim como a palavra fala que a maldição da mãe tem poder de abalar até os alicerces. A palavra de Deus fala Sim. isso. Imagine a bênção, né? Então você que está me ouvindo, você que é jovem, está acompanhando, né, que tem dado muito desgosto a seu pai, não faça seu pai passar por desgosto, não faça sua mãe passar por desgosto, porque vai colher os frutos. Porque a gente vai colhe os frutos, não demora, né? Então eu vejo muita gente sofrendo, muito filho sofrendo por causa disso. Comece a obedecer os seus pais. Ah, meu pai é... Não, é seu pai. Se não fosse por ele, se não fosse por seu pai e sua mãe, você nem estaria aqui, abençoado. Né? A união dos dois trouxe você a esse mundo. A gente deve muito, obrigado, meu pai, né? Pela sua existência. Ama seu pai. Mas meu pai é muito bruto, meu pai é muito ignorante. O amor transforma tudo. Ama ele. Por que você acha que ele é assim? Você já procurou saber a história de vida do seu pai? Então, ninguém é o que é sem ter alguma coisa no passado, tem algumas coisas. Talvez seu pai não teve amor, não teve carinho. Você, como filho, dá amor para ele, né? Dá carinho para seu pai. Se a gente quer amor, né, Fernando? Dê amor, Exato. né? Então é isso. Se você quer ter uma vida de sucesso, quer ter uma vida de... Talvez até você que está me ouvindo agora, você viu que você maltratou muito sua mãe, seu pai. Então está na hora de você reconciliar com ele, porque você tem percebido que as coisas na sua vida não têm dado certo. Tudo que você tem feito, o emprego não tem dado certo, você bate na porta, não tem dado certo, tudo tem dado errado na sua vida. Mas se você olha para a sua história, você sabe muito bem que você maltratou muito seus pais. Então, hoje, nesse dia de hoje, domingo, dia do Senhor, faz essa atitude, liga para ele, faz como eu um dia fiz para meu pai, fala para ele que você o ama. Fala para sua mãe que você o ama e pede a bênção do seu pai e sua mãe. Mas faz de verdade, não só da boca para fora. Que quando é da boca para fora não tem efeito nenhum. Faz de verdade que você vai ver que sua vida vai ter um novo sentido. A própria Bíblia diz, né? Honra teu pai e tua mãe, seus dias se prolongarão, né? E eu tenho, assim, não é coisa da Bíblia, não é coisa do catecismo, mas eu tenho comigo que, lógico, né? Deus nos escuta, todas as nossas orações, mas tem, eu acho que uma oração que Deus é obrigado, né? Porque senão ele vai negar ele mesmo, é a oração do pai e da mãe. Porque o pai e a mãe, ele faz parte, ele é um co-criador, né, Elton? Ele é uma bênção muito grande ser pai e ser mãe, Sim, né? sim. De certa forma, você participa da criação do Senhor ali, né? Isso. Gerando outra vida, né? Passa por sua mão, né? Então, assim, Deus está te confiando filhos, né? Pessoas, filhos de Deus, para você cuidar, zelar, educar, ensinar no caminho de Deus. Então, se tem uma oração que eu tenho no meu coração, que Deus não tem como recusar e não tem como não escutar, e inclinar o ouvido realmente para escutar ali, acho que é a oração do pai e da mãe. Então, a importância de você realmente... E a obediência, né? Às vezes um pai e a mãe falam uma coisa porque eles já viveram, né, Elton? Sim, Já viveram, sim, já passaram, sim. às vezes passaram por aqui, tá vendo você caminhar para o mesmo caminho que vai sofrer, e eles já passaram e falam, não faz isso, e você vai e faz. Então, a importância de obedecer também. Quantas vezes meu pai chegou para mim e falou, filho, eu não quero que você ande com fulano e ciclano porque não é bom para você. Sim. Né? Então, assim, seguindo com você, diante de um relacionamento, quantas vezes um relacionamento começava a namorar ali e minha mãe me dizia, não vai dar certo, esse negócio não vai dar certo, filho. Isso daí não vai dar certo. E falou é batata, né, Elton? Isso, Nunca vi. pode terminar.
Termina! Olha, eu vejo muitas mulheres, e pai e mãe dá conselho. Olha, eu tive também na minha família, eu vi presente. Eu lembro o fato que aconteceu na minha família, o conselho que meu pai deu e que não obedeceu, no final a coisa desandou, sabe? Então eu tive uma grande graça de obedecer. Quando minha mãe falava, Elton, não vai dar certo esse namoro aí não, ó, não vai dar certo. Eu terminava. Tem gente que tá batendo a cabeça até hoje. O pai falou, não vai dar certo, minha filha, não vai dar certo, mas você quer, minha filha, não vai dar. Sai, mas tá lá. Filho, sai, tá lá. E depois... E pai, né, assim, falando como homem, né, no caso, humanamente falando, às vezes um pai fala pra uma filha, ó, o seu namorado não é bom pra você. O homem conhece outro homem. Conhece, Né? sim. E ele Conhece, sabe, às vezes ele sabe. percebeu um negócio ali que ele sabe que o homem não vai ser bom pra filha Sabe, dele. E o pai, sim. o pai, lógico que ele quer que ela arrume um bom marido, né, pra cuidar também, né? A mãe também é a mesma coisa, uma Do mulher mesmo conhece outra. Então, mesmo às vezes a mãe viu algo na sua namorada que você não tá vendo, mas ela, como mulher, ela, e mais vivida, ela tá enxergando. Então, é importante você escutar isso sim. E esse Fernando, eu sou assim, eu sou um cego, né? Um cego falando pra você, um deficiente. Eu fico impressionado que tem pessoas mais cegas do que eu. Eu assim, gente, tem gente que tem um olho, se enxerga 100%, mas não consegue enxergar ao seu redor o que tá acontecendo. O relacionamento não tá bem, o cara tá agredindo a pessoa, o cara é bruto, a menina é bruta, e aí vai, os sinais estão ali, a mãe tá falando, meu filho, não vai dar certo, ó, minha filha tá aí. Então, e a pessoa, não, eu quero, ele muda, ele vai mudar depois que casa. Não, muda, vai mudar pra Olha, pior. eu vou te falar uma coisa. Muda mesmo, é pra pior. Olha, só você pensa comigo aqui, ó. A gente dá uma parêntese aqui, talvez você termine o programa nessas partes aí. Mas pensa comigo, se o cara solteiro, ele é solteiro, tá desse jeito, com toda essa agressão, com toda essa mudança de comportamento. E depois que ele casar, que entrar para dentro da casa, vocês dois, com conta de água, conta de energia, fralda de menino, leite para comprar, remédio na farmácia e um monte de outras coisas a mais, você acha que vai melhorar? Se agora que ele não tem um passarinho para dar água, que não tem nenhum compromisso, ele está desse jeito, você acha que vai melhorar, Fernando e Henderson? Não vai. Então, assim, a gente já tem esses sinais antes. Por isso que o papai fica falando, filha, não vai dar. Mas você insiste. E não é assim, gente. E outra coisa, eu vou falar uma coisa bem importante para vocês aqui. Quando não tem bênção do pai, não tem bênção da mãe, de ambas famílias, não casa, não entra, tá? Eu vou falar para você. Quando eu fui casar com a minha esposa mesmo, eu tive que ir lá na família dela, ver se a família dela ia me acolher. Também eu levei ela lá na minha família, para minha família observar, tudo certinho, dentro dos critérios, entendeu? Para ver se ia ter acolhimento. Graças a Deus teve de todo mundo. E a gente casou, tivemos a bênção das duas famílias. É assim. Hoje a pessoa quer casar, brigada com o pai, brigada com a mãe, com raiva do pai, com a raiva da mãe. Ah, eu quero viver só eu. E meu pai e minha mãe que se dane. E minha filha, daqui a pouco você vai bater na porta do seu pai e de sua mãe pedindo ajuda novamente. Não dá certo. Não dá certo. Realmente, isso aí eu nunca vi nenhum caso desse Não, tipo não que dá deu certo. certo. Não dá certo. Quinto mandamento, Elton e Henderson, não matar. Eu trouxe aqui quatro, porque hoje, inclusive, é tema de várias discussões, né? Aborto, eutanásia, suicídio e homicídio, né? E eu trago aqui também não matar, assim, com as palavras, né? Com o coração, né, Elton? Às vezes Também. a gente executa Também. as pessoas da nossa vida, assim, com uma facilidade tão grande, né? A gente descarta as pessoas hoje com uma facilidade tão grande, né, Henderson? Que é realmente... E esses crimes hediondos, né? Que realmente, assim, o clama aos céus, o aborto, por exemplo, né? Meu Deus, né? Uma criança que não tem como se defender de jeito nenhum dentro da barriga da mãe, né? E vai lá e a pessoa mata a criança, né? É só você colocar no lugar assim. Já pensou se minha mãe tivesse me abortado? Eu não estaria aqui falando com vocês, né? Se sua mãe tivesse te abortado, você não estaria aqui. Então, assim, eu acho que quando você não dá conta de cuidar do filho, eu falo pro experiência, olha, gente, aqui é um cego falando com vocês, tá? E eu falo de coisas que eu falo assim, eu tenho 2 filhos. Deus tem cuidado da minha família. Deus cuida. Por isso que a gente fala nesse programa, olha, busca Deus, Deus cuida, tá? Deus provê o alimento, Ele vai prover para você. O problema é a nossa falta de confiança em Deus, que é muito grande, entendeu? Porque, igual eu falei em outros programas, é muito mais fácil eliminar, né? E do que abraçar e confiar em Deus.
entendeu? Então, assim, se você não tem condições de cuidar do filho, dá para alguém cuidar. Tem muitas famílias, né, Fernando? Tem muitas famílias, tem muitos casais que querem ter um filho e não podem ter. Se você tem, dá para outra pessoa, se não tem condições. Mas agora, por favor, não tira a vida. Eu gosto muito daquela passagem bíblica, Jeremias, capítulo 1, que o Senhor vai dizer assim, logo no versículo 1, no versículo 4, capítulo 1, versículo 4, vai dizer, antes do teu nascimento eu já te conheci. Olha que coisa. Ou seja, Deus já me conhecia, Deus sabia que era eu, Deus sabia que era aquela criança que ia nascer. Deus tem um propósito na vida daquela criança. Foi Ele quem quis assim, em meio a mais de 400 milhões de espermatozoides, ela aquela criança que Deus quis. Olha que coisa, olha o dedo de Deus. Deus quis aquela criança. E você vai lá e mata, né? Tem tantas pessoas que não faz isso, dê a criança, né? E a gente, né, o Salmo também, o Salmo fala, tu me plasmaste no ventre de minha mãe, né? Então Sim. Deus, é o lugar que Deus põe a mão, né? O ventre das Sim. nossas mães, né? O Renzo está falando que a gente tem só 10 minutos, hein, Elton? Tem que... Ok. E essa questão também às vezes a gente quer resolver um problema como um aborto, né? Assim, já fugindo um pouquinho, mas de um jeito errado, porque a gente hoje os jovens vivem de uma sexualidade completamente distorcida, né? Não tem bem um casamento às vezes e é tudo muito muito atropelado. Aí vem uma gravidez e quer resolver do jeito que não é para resolver. É um tema assim realmente que desdobra muito aqui, né? É a libertinagem que a gente vive Exato, hoje, né? A gente vive a libertinagem, hoje é porque tudo é livre, hoje é livre, então minha filha tem relação com o namorado dela aqui na minha casa, e não sei o que, bereguedê, então vai gerar alguma coisa. Se você tem, vai acontecer, mais cedo ou mais tarde vai acontecer alguma coisa. Então, esse tipo de vida que as pessoas estão vivendo, esse momento de intimidade, tem que ser para quem tem responsabilidade, depois de casado. Por isso que a gente prega muito na igreja, só quando assume compromisso, tem que ser. E hoje, infelizmente, nós vivemos numa sociedade, eu não sei, eu sou um pouquinho dos antepassados, estou com quase 40 anos, vai fazer 40 anos ano que vem, mas eu vejo a falta de responsabilidade é muito grande. É homem que não tem responsabilidade, mulher que não tem responsabilidade, filho que não tem responsabilidade com nada. Então, assim, estamos como se fossem abandonados por aí, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter responsabilidade naquilo que a gente faz, tá? Se você está vivendo uma vida assim, você acha que você vai ter filho, e você vai dar conta de cuidar, vai ter conta de criar, então a gente tem que pensar muito nas nossas atitudes. É o programa anterior, né? As decisões, as escolhas. As escolhas né? vai gerar consequência. E outra coisa, né? A questão de ser pai, se tem coisa melhor que ser pai, eu não conheço. Né? Se Deus criou algo melhor que isso, acho que está lá com ele, lá em cima lá. Eu, sinceramente, é algo completamente diferente, né, Elton? É um negócio inexplicável, né? Você tem um filho, né? Tem 2, graças a Deus. Bom, eutanásia, suicídio e homicídio. Suicídio, a nossa psicóloga fala bastante sobre isso, Sim, né? Que é a psicóloga, né? Suicídio hoje realmente hoje é uma epidemia disso, né? Essa questão dessa peste que chegou aqui no Brasil, está no mundo inteiro também, tem aguçado bastante os números de suicídio, né? Não sei se dá tempo de falar o 6º mandamento, Henderson. Não pecar contra a castidade. Vamos terminar não dá tempo, no homicídio aí. A gente tem que fazer 2 programas sobre isso. E no próximo programa a gente continua, tá bom? O homicídio, né? Como a gente liga a televisão hoje, a gente só vê isso, né? Homicídio, matou. Como o programa aqui é para família, então assim, relacionamentos, né? Antigamente, Fernando, você terminava um namoro, você chorava lá no canto, ela me largou, ela me deixou. Um Bruno Marrone da vida. Escutava uma música romântica, chorava. Hoje o cara vai lá e mata a mulher. Isso, amanhã a vida que segue e vai embora. Hoje não. As pessoas estão tão fragilizadas, que termina um relacionamento, ela vai lá e quer matar o outro. Exato, fragilizada. Ela não consegue lidar com o não. Então, essa geração que a gente tem que... É como se o outro é obrigado a ficar comigo. E não é assim. Eu falei assim, gente, que geração é essa, né? Nem Deus é assim com a gente. Deus é assim. Se Deus é obrigado, eu quero que você fique comigo. Eu quero que você não tenha... Ele deixa você livre. A pessoa é livre, ninguém é dono de ninguém. A pessoa é livre para escolher. Então, você liga a televisão, você só vê isso hoje. Morte matou, o cara não aceitou o relacionamento, matou, e não sei o que, o namorado matou, e não sei o que. Por causa disso, a pessoa não consegue lidar, né? Essa geração nossa que precisa muito de Deus.
E nós vamos terminando o nosso programa de hoje. E, lógico, no próximo programa a gente continua a parte 2, né, dos 10 mandamentos. Que Deus abençoe você, ilumine muito a sua vida. Peço ao Senhor nosso Deus que derrame toda a graça, toda a bênção sobre cada pessoa que está nos ouvindo agora. Por isso, meu Deus, eu vos agradeço, vos glorifico por mais esse programa. Muito obrigado, meu Deus, por toda a graça derramada nesse programa, pela força do Teu Espírito Santo que nos conduz. Amém. Amém. Você que nos acompanha, queira participar, fazer a sua pergunta, pode mandar através das redes sociais do Santuário Basílica, @Basílica da Sagrada Família. Instagram, Facebook, YouTube, deixar suas mensagens, sua pergunta também. Para o próximo programa também, aqui com a Elton, com o Fernando, que vai falar a parte 2, né, da continuação dos mandamentos. Então, se quiser mandar alguma pergunta também para o próximo domingo, pode deixar sua pergunta lá, pode ligar aqui no santuário, prefixo 62 39 42 42 67. Você liga, vai falar na secretaria, fala, eu quero deixar a minha mensagem lá para o programa Por uma Família Melhor, né, da rádio. E aí as meninas lá anotam e mandam a sua pergunta para cá. Então, deixe o seu pedido de oração, nós estamos aqui sempre para orar com você e por você. Nós somos uma basílica que nunca fecha, né? Uma de adoração perpétua. Sempre que você quiser, nós estamos aqui 24 horas por dia. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado a Elton. Eu vou agora chamar as meninas do Cristão Saudável. Daqui a pouquinho elas estão aqui. Antes eu vou chamar um intervalo com testemunho de um milagre aqui do santuário. Um testemunho de fé. Amém. Hoje eu estou aqui para dar o testemunho para vocês do Pedro, né? Meu sobrinho, meu afilhado. O Pedro, dia 27 de agosto, começou a sentir uma falta de ar. E essa falta de ar foi acrescentando com uma tossezinha bem fraca. E o pai dele ligou no plano de saúde, fez uma consulta por vídeo e a médica encaminhou ele com urgência para o Hospital Infantil da Criança. Quando chegou lá, ao pai fazer a ficha dele, o médico já chamou porque mediu a saturação do Pedro, já estava bem baixa. E o Pedro, com muita falta de ar, ao sair de casa, ele pediu para o pai que voltasse e pegasse a Santa Dulce dos pobres, porque o Pedro é uma criança de muita devoção dos santos. O quarto do Pedro é um quarto repleto de santos, de imagens. O Pedro, com 2 anos de idade, já gostava de colecionar imagens de santos. E ele pediu ao pai que voltasse e pegasse a Santa Dulce dos pobres, para que Santa Dulce melhorasse a respiração dele e que tirasse todas as dores que ele estava sentindo. E ao chegar no hospital, a situação foi só complicando e ele já foi internado rapidamente e a saturação do Pedro chegou a 40, o qual os médicos ficaram assim encabulados, né? Porque a saturação dele já estava respirando somente pelos órgãos mesmo, já não tinha mais ar nos pulmões. Então o Pedro ficou internado com o pai e sempre rezando muito, e ele falou para o pai dele que sentia a presença de Nossa Senhora, e o pai dele nesse momento sentia um forte cheiro de flores no quarto, e ele falou para o pai dele numa emoção muito grande, e o pai também numa emoção muito forte, ele falou para o pai dele, falou, papai, eu estou sentindo Nossa Senhora, ela está aqui. E logo à frente ele sentiu a presença de Nossa Senhora e sentiu que Nossa Senhora tocava aos ombros dele. E o Pedro, ao chegar no hospital, ele tinha uma mancha nos pulmões grande, qual foi diagnosticado que não sabia se seria Covid ou uma pneumonia. E no sábado os médicos repetiram os exames e deu que a mancha do pulmão tinha sanado completamente. E os médicos ficaram sem saber o que estava acontecendo, pediram uma série de exames novamente para poder ver o que estava acontecendo, porque a primeira mancha muito grande, no outro dia já não tinha mancha, né? Qual a situação? Repetiram todos os exames, fizeram novos exames, outros tipos de exame e detectou que o Pedro não tinha nada. O Pedro estava completamente curado, respiração normal, o Pedro ganhou alta. Então a gente vê nisso uma presença muito forte, né, da fé que a gente vive. O Pedro é uma criança de muita fé, uma criança muito orante, um desejo inestimável de ser padre, um desejo muito grande de ser padre. E nós estamos aqui hoje para partilhar esse testemunho e esse milagre que aconteceu na vida do Pedro.